Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar então mais uma aula aqui do nosso curso JavaScript Total. Na aula passada, nós vimos essa diferença que existe entre o uso dos dois sinais de igual ou do sinal de exclamação igual para testar igualdade ou diferença entre duas variáveis, contra o uso de três sinais de igual e um sinal de exclamação e dois sinais de igual. No primeiro caso, nós comparamos apenas o valor absoluto sem comparar o tipo, enquanto que no segundo caso, quando nós usamos três sinais de igual, ou um sinal de exclamação e dois de igual, nós estamos testando não apenas o valor absoluto da variável, mas também o tipo da variável. E isso é muito importante, porque quando nós trabalhamos com números, por exemplo, nós queremos que 1 mais 2 resulte em 3. E quando nós trabalhamos com caracteres, nós queremos que 1 mais o caractere 2 resulte na concatenação dessas duas variáveis, resultando no caractere 12 caractere e não número. Então, quando nós comparamos valores, nós queremos normalmente comparar o valor absoluto da variável e o seu tipo, porque dependendo desse tipo, nós vamos fazer um tipo de operação com aquela variável. Portanto, minha gente, deem preferência sempre a usar o valor triplo de sinal de igual, que é para comparar o valor absoluto e o tipo da variável. Quando forem comparar uma diferença entre valores, o sinal de exclamação e dois sinais de igual. E deixem para usar os dois sinais de igual e exclamação e igual, ou seja, comparar apenas o valor absoluto, quando for efetivamente isso que vocês pretenderem fazer. E aí a coisa ficará mais automática. Essa é uma dica importante aí para vocês adotarem como boa prática. Mas vamos prosseguir com a aula de hoje para encerrar esse assunto do if-else. Vamos ao vídeo, galera! No vídeo passado, nós vimos o uso da cláusula if-else para comparar a igualdade ou desigualdade entre variáveis. Mas uma comparação igualmente importante é nós verificarmos se o valor de uma variável é maior ou menor que outra. Essa é uma comparação bastante comum nos nossos programas. Vamos então definir aqui uma variável n igual a 6, por exemplo. E vamos fazer a comparação com essa variável para verificar se ela é maior ou menor que um determinado valor. Então, por exemplo, nós fazemos essa comparação usando o sinal matemático de maior que é aquele ângulo aberto à esquerda. Neste caso, nós estamos dizendo que se o n for maior do que 5, ele apresente no console das ferramentas de desenvolvimento do Google Chrome, aqui à direita, a string maior. Caso contrário, else, ele apresente a string menor. Como aqui nós estamos verificando se o n, que vale 6, é maior que 5, essa condição é verdadeira. Então, ele deve apresentar aqui no console a string maior. Vamos salvar. E realmente apresentou a string maior. Se nós quisermos comparar para ver se o valor é menor que, é só inverter esse sinal, n menor que 5. O n vale 6, então ele não é menor que 5. Essa primeira condição não é
verdadeira, ela não será apresentada a cláusula contrária. Então, nesse caso, ele deve apresentar a string menor. Vamos salvar e realmente aparece lá a string menor. Vamos ver agora como fazer para comparar se o valor é maior ou igual ou menor ou igual a um outro valor. Vejam aqui então que nós fazemos a comparação usando agora o sinal de maior que e acrescentando o sinal de igual. Então, nesse caso, nós estamos querendo verificar se o n é maior ou igual a 6. E eu mudei aqui a string a ser apresentada lá no console para maior ou igual, a fim de que fique correta a comparação. Vamos salvar. E ele apresenta, menor é a primeira comparação aqui que ele está fazendo. Vamos fazer o seguinte, deixa eu comentar isso aqui, para não interferir, vamos salvar novamente. Então, estamos fazendo só essa comparação aqui de baixo agora. Se o n for maior ou igual a 6, ele é igual a 6, certo? No caso aqui o n vale 6, nós definimos lá em cima. Então, essa condição é verdadeira, ele apresenta a string maior ou igual, como ocorreu aqui. Se nós quisermos verificar se é menor ou igual, basta inverter esse sinal. Vamos salvar. Vejam que permanece a mesma coisa, embora eu tenha perguntado se ele é menor ou igual, ele é igual a 6. Então, a condição é verdadeira, ele continua apresentando essa string aqui. Ele é maior ou igual. No caso, ele é igual, certo? Uma coisa bem interessante, pessoal, é que essas cláusulas if e else podem ser aninhadas, construindo comparações bem complexas, como nesse exemplo aqui. Nesse caso, nós estamos definindo uma variável sabor e atribuindo a ela o valor de doce. E aí fazemos essas comparações aqui, olha. If se sabor igual, 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 veja que nós estamos usando o triplo sinal de igualdade para conferir valor e tipo. Então, se o sabor for igual a doce, a variável sabor contiver o valor doce, ele vai apresentar no console o sabor é doce. Agora vejam essa construção. Else if, ou seja, nós vamos alinhar uma outra comparação aqui. If sabor for igual a amargo, ele vai apresentar essa outra string. E podemos prosseguir com vários else if, vários sabores, mas nós vamos parar por aqui e vamos concluir com uma última cláusula else apresentando essa string, o sabor não é doce nem amargo. Ou seja, caso nenhuma das condições anteriores se cumpra, nós vamos apresentar essa última, que nós diríamos assim, ser aquela condição default, aquela condição padrão para o caso de nenhuma das condições anteriores se verificarem verdadeiras. Nesse caso aqui, como a primeira condição vai se cumprir, porque nós definimos a variável como doce, essa é a string que vai ser apresentada. Vamos salvar. Veja que esse maior ou igual ali continua aparecendo, porque nós esquecemos de comentar aqui essa... Vamos comentar, vamos salvar novamente. Pronto, agora fica só essa comparação aqui embaixo. O valor é doce e é apresentada, então, esta string. Se nós mudarmos aqui para amargo o valor da variável, ele muda para a segunda string. E se eu colocar aqui uma coisa que não seja nem doce nem amargo, seja azedo, ele vai apresentar a última condição, o sabor não é doce nem amargo. E vocês observam, então, com esse alinhamento das cláusulas if else, nós podemos construir
é uma lógica bastante complexa no nosso programa. Vamos falar agora do uso das cláusulas if-else usando os operadores lógicos e OR. Quem quiser se aprofundar um pouco no assunto, eu tenho um vídeo aqui no canal, esse Desvendando as Portas Lógicas. É bem interessante, eu analiso aí os fundamentos da lógica booleana e há inclusive algumas montagens para quem quiser se aventurar na eletrônica, são montagens bem simples e que ajudam a fixar esses conceitos. Mas vamos voltar aqui ao nosso JavaScript total e eu preparei um exemplo para nós examinarmos aqui os operadores lógicos. Vamos primeiramente definir duas variáveis. Opa, esse Manuel aqui é uma string, tem que estar aqui entre aspas. Duas variáveis, uma nome com o valor Manuel e outra idade com o valor 18, para nós podermos fazer aqui as nossas comparações. Primeiramente, vamos ver o uso do operador lógico AND. Ele é representado assim com esses dois E's comerciais. Essa é a sintaxe desse operador. E eu preparei aqui este exemplo. O primeiro teste que nós fazemos é esse aqui, ó, if idade maior que 0, esse maior nós já vimos anteriormente, e aqui vem o operador lógico, e a idade for menor que 12. Nesse caso do uso do operador lógico e, essa condição só é verdadeira se as duas hipóteses forem verdadeiras. Somente nesse caso é que será verdadeira a comparação. Então, nesse caso aqui, da idade ser maior que 0 e menor que 12, nós apresentaremos essa string com o nome que está aqui, o Manuel, é uma criança. Essa construção aqui, olha, é o que nós chamamos em JavaScript moderno de uma template. É uma forma simplificada de nós apresentarmos a variável. Vejam então que ao invés de eu escrever aqui Manuel é uma criança, eu estou usando a variável que contém o valor Manuel para ser apresentado. Isso é construído dessa forma, entre crases. Veja que tem uma crase aqui no início e uma crase aqui no final da string. E a variável ela é apresentada dessa forma aqui, um cifrão e entre chaves a variável. Essa é a construção então de uma template. Vejam que agora temos aqui um if aninhado, else if, se a idade for maior ou igual a 13, porque aqui nós fomos até 12 na primeira, né? Então aqui maior ou igual a 13, e, estamos usando novamente o operador lógico e, a idade for menor que 19, nós vamos escrever que o Manuel já é um adolescente. E finalmente aqui essa condição default, a última cláusula, else, se a idade for acima, né, evidentemente, dos 19, ele vai apresentar que o Manuel está maduro. Então vou salvar aqui e veja que, como nós colocamos que a idade é 18, ele vai cair nessa condição aqui, maior ou igual a 13 e menor que 19. O 18 está aqui nessa condição. E aí ele apresenta essa string aqui, que ele já é um adolescente. Vejam que, então, esse cifrão e nome entre chaves aqui foi substituído pelo valor contido na variável, que é o Manuel. Essa é a função, então, da template, uma forma bem simplificada e bem interessante no JavaScript moderno, de nós construirmos aí saídas usando as variáveis. Vamos mudar aqui, vamos colocar aqui que a idade fosse 10. Salvar. Nesse caso, vejo que é apresentada a primeira string, porque ele torna verdadeira, sendo 10, ele torna verdadeira essa primeira condição aqui. E finalmente vamos colocar que ele tenha 60 anos aqui. Aí Manuel já está maduro, pronto para ser colhido. Então essa é uma maneira bem resumida aí, o uso
do operador lógico AND. Vamos ver agora o uso do operador lógico OR, que quer dizer ou, né? Ele é representado por essas duas barras verticais, também chamado pipe, né? O nome desse sinal aqui. Então, essa barra vertical ou pipe, nós usamos dois sinais desses para representar a cláusula OR. E eu preparei aqui um exemplo, aproveitando que nós estamos em período eleitoral, nós vamos verificar se a pessoa é ou não obrigada a votar, com essa comparação aqui. Então vejam, a construção, como é que elas vão ficando cada vez mais complexas, né? Então nós vamos, primeiro, se a idade for maior que 18 e a idade for maior ou igual a 16. Então estou usando aqui um operador AND, porque nós precisamos ter essas duas situações verdadeiras simultaneamente, para que isso resulte verdadeiro. Ou também uma outra situação para voto facultativo, se a idade for maior ou igual a 70. Então, quando nós vamos fazer duas comparações, é bom colocar a primeira aqui entre parênteses, por causa da precedência dos operadores. E para ficar mais claro, a gente vê o que a gente está comparando com o que. Então, se essa situação aqui se verificar, ou seja, se essas duas situações se cumprirem simultaneamente, ou essa aqui se cumprir, qualquer uma das situações, o voto será facultativo. Aí vamos alinhar um outro if aqui. Se a idade for maior ou igual a 18 e, ou seja, simultaneamente, a idade for menor que 70, nós teremos a situação de voto obrigatório. E, finalmente, se a idade for menor que 16, aí, infelizmente, ainda não é um cidadão, ainda não pode votar. Como nós definimos lá que a idade é 60, inicialmente aqui, vamos salvar, deixa eu primeiro comentar aqui, para isso aqui não interferir lá. Vamos salvar e veja que nessa situação aparece que o voto é obrigatório, porque nós colocamos a idade de 60 anos. Vamos colocar aqui que ele tem 17 anos. Nesse caso, nós temos voto facultativo. Se eu colocar que ele tem 70 anos, voto facultativo. E se ainda for uma criancinha e tiver 12 anos, aí nesse caso ainda não pode votar. Então está visto aí o uso das cláusulas if else com o operador AND e com o operador OR. E para encerrar o assunto, pessoal, nós vamos ver o uso do operador ternário, que é uma simplificação do if else. Aquela variável que nós definimos lá em cima, vamos atribuir a variável n o valor 6 agora, e essa é a sintaxe do operador ternário. Isso aqui quer dizer o seguinte: se o n for igual a 6, cumpre-se a primeira condição e é apresentada essa primeira string. Caso contrário, representado o else então por esses dois pontos, ele apresenta a segunda string. Aqui, como o n é igual a 6, vai ser evidentemente apresentada essa primeira aqui. Vamos ver se está certo. Salvar. Realmente apresentou a primeira variável. Se eu colocar aqui 5, salvar, ele apresenta a segunda. Então, isso aqui é como se a gente fizesse a cláusula if else normal. Então, é como se eu colocasse aqui if n igual a 6, console log, acertou, else, console log, errou. Vamos salvar. Então aqui, como eu coloquei 6 na segunda, ele depois acertou, errou aqui, é o da primeira comparação lá. Vamos colocar aqui 6 para dar as duas iguais. Então, tanto faz eu escrever desta forma simplificada ou dessa forma aqui mais verbosa, mais verborrágica.
Qualquer uma dessas formas é válida, então existe esse operador ternário com o interrogação valendo if e o dois pontos aqui valendo else. Acho que vocês perceberam aí essa engenhosa construção. E vamos encerrando por aqui mais essa aula, que já ficou bem compridinha, bem longa, mas a gente precisava concluir esse assunto para encerrarmos nos próximos módulos já essa parte mais básica do JavaScript, porque eu sei que vocês estão ansiosos por entrar no DOM, ou seja, para realmente fazer aquilo para que o JavaScript foi criado. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Agradeço aí o apoio de vocês. E se gostaram aí do vídeo, não deixem de dar um like, que é para que o YouTube vá divulgando os nossos vídeos, e compartilhar aí nas suas redes para que mais gente se agregue aqui a nós nesse emocionante estudo. Até o próximo vídeo, galera!